Olá, estamos aqui para falar um pouquinho sobre o que muda liderança e gestão de equipes remotas. Por que isso é um tema relevante? Bom, no mundo, 53% das pessoas hoje têm a vontade de trabalhar pelo menos uma parte do seu tempo de maneira remota, segundo a Forbes. O Datafolha chegou numa informação bem similar aqui para o Brasil, e o IPEA já mostrou para a gente, em pesquisas recentes, que mais de 20% dos trabalhadores brasileiros do mercado ativo atua pelo menos uma porcentagem do seu tempo em equipes remotas. Cada vez mais relevante, se a gente olhar do Covid para cá, né, muitas empresas tiveram que se adaptar, teve a transformação digital, e isso foi feito de uma maneira um pouco corrida, sem tantas estruturas. Então, como gestor, é interessante você conhecer um pouco mais sobre as diferenças para pensar em como você está atuando com o seu time, e se você é membro de uma equipe, pensar também quais são as práticas que você pode ajudar a trazer para a equipe para ela performar melhor, que vai facilitar o seu dia a dia de trabalho também. Falando um pouco sobre mim, Gabriel Casals, tenho mais de 10 anos de experiência no mercado, nesses anos sempre trabalhando com equipes remotas, nos últimos 6 anos gerenciando equipes globais, então já estou com uma boa bagagem e entendo a diferença entre as equipes tradicionais e as remotas. Além disso, uma base teórica forte, principalmente com o meu mestrado em gestão internacional, onde a minha dissertação foi sobre equipes virtuais e os desafios de implementá-las aqui no Brasil. Inclusive, foi antes da Covid. Agenda. Conceitos tradicional versus o remoto e algumas dicas para o seu dia a dia e das equipes. Com definição, o que são equipes remotas? Tem algumas, várias, a maior parte do material é em inglês, ou foi produzido na Europa, em francês, um pouco em italiano, mas como definições principais aqui, eu gosto dessa primeira. Se as atividades que compõem o trabalho não exigem proximidade física, conhecimento local ou interações complexas, então ele não está restrito a um local específico. E arranjos de trabalho nos quais os membros da equipe estão geograficamente dispersos, têm contato limitado cara a cara e trabalham de forma interdependente por meio do uso de meios eletrônicos de comunicação para alcançar objetivos comuns. Ambos os casos falam um pouco sobre tecnologia, sobre não estar num local específico ou não compartilhar o mesmo local de trabalho e, independente da proximidade física, né, terem um objetivo comum, terem um mesmo motivo para o qual trabalhar. Por que a gente usa equipes remotas? Bom, existem diferentes porquês de se utilizar uma equipe remota, pode ser para uma operação follow the sun, que atuação 24 horas por dia, pode ser muito por conta da globalização e a competição dentro do mercado de trabalho, então você quer os melhores talentos, independente de onde eles estejam, trabalhando pela sua equipe, pela sua empresa. Então, um mercado cada vez mais competitivo, com as novas tecnologias, principalmente de comunicação e informação, você tem a possibilidade de utilizar equipes remotas como uma vantagem competitiva. Então, invariavelmente, você vai lidar com outras culturas e já ter as equipes remotas vai te facilitar atuar dessa maneira. Tem diferentes formas de entrega de valor, inclusive, como eu já citei, o suporte 24 horas aí, com atividade follow the sun, e se a gente teve no Covid, a gente pode ter outras situações onde seja necessário trabalhar remoto como um plano de contingência para uma epidemia ou para uma situação cotidiana. Não. Aqui no Rio de Janeiro, a gente de vez em quando tem umas enchentes que impossibilitam as pessoas de saírem para os diferentes locais de trabalho. Se você já está numa equipe remota, enquanto tiver internet, enquanto tiver ali alguma maneira de se conectar com o mundo, essa equipe pode performar, vai continuar trabalhando e sem grandes prejuízos. Alguns desafios com as equipes remotas, né? Também, mais uma vez, aí da literatura, das pesquisas, todas as referências vão estar no final, nas descrições. Mais 1 em cada 3 executivos dizem que equipes virtuais são mal gerenciadas em comparação com equipes presenciais, muito em função da falta de informação.
A maioria das pessoas não está familiarizada em trabalhar de forma produtiva em um ambiente virtual. É muito comum você achar que só porque a pessoa não está no escritório é quase que um dia de folga. Então, isso é falta de informação. E comunicação, processamento de informação, compartilhamento do conhecimento das informações são também desafios. Na pesquisa, com um pouco mais de dados ali, essa pesquisa foi feita na Europa, diferenças de entendimento da cultura, linguagem, ou falta de habilidade de ler as pessoas, são um dos desafios das equipes remotas. Dificuldade em lidar com tecnologias aparece ali mais no final, mas não é um dos fatores mais críticos. Perda de produtividade por causa de problemas de TI, isso acontece, do tipo, você está numa reunião e alguém, vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo ver minha tela? E ali você já vai perdendo alguns momentos, já vai tendo que tem uma barreira tecnológica que vai ser enfrentada, cada pessoa tem um nível de conhecimento sobre uma determinada ferramenta, a dificuldade de realmente gerenciar a produtividade do time e construção de confiança e camaradagem entre os membros de uma equipe. Disse muito do remoto que se não tem confiança, não tem como ter trabalho remoto. Tá? Só ali para exemplificar um pouquinho dos problemas em camaradagem, confiança de fato, liderança do time remoto e falta de entendimento cultural, linguagens e barreiras de expressão. Para mim, essas três são muito ligadas à questão de confiança, saber o que o outro está fazendo, e confiar que sim, essa pessoa está trabalhando independente de onde ela esteja. Olhando para as atividades da liderança e gestão, né? Isso aqui foi adaptado do livro A Force for Change, do John Kotter, que explica muito gestão da mudança e fala dos papéis do gerente e do líder, né, na mudança e no dia a dia. Né? Como foco, o gerente tem o planejamento e orçamento, enquanto o líder tem estabelecer visão e missão. No lidar com as pessoas, o gerente é muito mais em organizar e alocar, e o líder alinhar e influenciar. E nas atividades, o gerente, ele controla e resolve problemas, e o líder, ele motiva e inspira as pessoas a atuarem nas diferentes frentes. Então, isso aqui é só um quadro explicando o contexto geral de o que é liderança e gestão. Quando a gente olha para os times tradicionais e remotos, os princípios são os mesmos. Então, quando ele olha para o foco, as pessoas e as atividades, basicamente, no remoto ou no tradicional, colocado, a gerência ela vai e a liderança elas vão atuar com as mesmas atividades-chave. O que muda é o como isso vai ser feito, né? No tradicional para o remoto, você tem um foco muito maior na questão da liderança. A liderança é mais importante do que a gestão, até porque você tem que motivar, confiar, passar uma tarefa, delegar ali, ou realmente dar um objetivo, e você depois não tem como ficar controlando, você não tem como passar na mesa da pessoa, saber se ela está trabalhando ou não. Então, o foco tem que ser muito mais em motivar, inspirar e passar uma visão, do que realmente ficar ali hiperplanejando, em cima, controlando, sabendo minuto a minuto o que a pessoa está fazendo. Entregas e métricas vão ser muito mais importantes do que detalhes diários. Você não quer saber quantas vezes a pessoa levantou, foi pegar um café, se tem uma TV ligada, se ela tirou 1h30 de almoço. Não, você quer saber se a pessoa entregou ou não entregou. Então, foco muito maior em entregas e métricas, mais do que em detalhes diários. Tem que se preparar para lidar com multiculturas, entender que uma pessoa que está no Rio de Janeiro, uma que está em São Paulo, uma que está em Alagoas, uma que está no Amazonas, vão ter tempos diferentes, percepções diferentes. Então, cada pessoa de cada lugar da sua equipe vai ter um espaço de cultura e você vai ter que lidar com esse multicultura. Quando você tem uma equipe coalocada, ela tende a
corresponder mais à cultura de um mesmo local, de um mesmo estado, de um mesmo país, de uma mesma cidade. Então, todo mundo vai mais ou menos convergir para uma cultura comum, essa monocultura. Enquanto nas equipes virtuais você vai ter que sempre estar preparado para lidar com equipes multiculturais, que realmente venham de todos os pontos como uma base da equipe. A comunicação, muito em função dessa multicultura e de você ter que fazer muito mais a influência, usar da liderança e a liderança adaptativa, a sua comunicação vai ter que ser adaptativa. Para cada momento, para cada situação, vai ter que ser feito um modelo de comunicação com alguns protocolos específicos de comunicação. Isso muito mais do que no cara a cara. Mesmo que você tenha as reuniões 1 a 1, a reunião 1 a 1, cara a cara, é diferente da reunião 1 a 1 remota, virtual, via Zoom, Google Meet, Skype, qualquer que seja. Então, essa comunicação tem que ser bem pensada para o momento, para a atividade. Se você está com uma situação de emergência, você vai querer focar um pouco mais em comunicação síncrona. E se você tem mais um espaço, focar, claro, na comunicação assíncrona, e cada um pode fazer a sua agenda, o seu tempo, focado na entrega das métricas, sendo influenciada por uma visão comum e cada um atuando da sua forma. Em termos de recursos, né, quando a gente está olhando para o tradicional versus o remoto, as pessoas preparadas para trabalhar com equipes remotas são um pouco diferentes das pessoas que trabalham em equipes tradicionais. Então você tem que treinar um profissional, ajudar com que ele seja muito mais focado no controle do próprio tempo, que saiba exatamente quais são as entregas e seja um profissional automotivado, né, que sabe qual é a visão, não precisa ter alguém ali em cima, não precisa ter uma espécie de vigia para que ele produza. Não tem essa coisa do olhar do dono é que engorda o gado quando a gente fala de equipes virtuais, equipes remotas. Então, você tem que pensar numa contratação que vá para um perfil um pouco mais ligado à tecnologia, que seja motivado e que vá conseguir, dentro dos desafios da sua equipe específica, atuar dentro, claro, desses desafios. O outro lado dos recursos, tecnologias de comunicação. Tem que ser muito pensado para o que a sua empresa pretende fazer, o que ela quer entregar, os recursos necessários. Seja usando um Rocket Chat para uma comunicação assíncrona e podendo ali variar, ter um team collaboration, né, um espaço para você colaborar com a sua equipe ali virtual, para ter essa mix de comunicação, estilos de comunicação, ou só que vou ter e-mail, vou ter o WhatsApp, vou ter um modelo aqui de videoconferência, que você pense, mas tem que ser pensada quais as tecnologias e quando que elas vão ser usadas, né? Em quais momentos você pretende usar essas tecnologias. Algumas dicas. Quando você estiver pensando nos seus times virtuais, digitalize o máximo que você puder, mesmo que sejam 7 pessoas no escritório e uma de casa, trabalhando em outro ambiente. Digitaliza, vai facilitar muito para que essa equipe esteja com a mesma ferramenta, pensando nas mesmas coisas. Então, quanto mais você puder digitalizar a informação e as ações, melhor. Tenha um contrato social, e um contrato social da equipe, que todo mundo entenda ali quais são as regras do jogo. E não é cheguem na reunião na hora detalhada, todos têm que trabalhar de 8 às 17. Não, um contrato social muito mais focado em, como é que a gente vai fazer a nossa comunicação? Quais os estilos ou quais as ferramentas que a gente vai usar para determinada situação? Isso tem que estar detalhado no contrato social. Manter os objetivos à vista. Quanto mais você puder repetir para reforçar os objetivos, mais fácil fica para a equipe entender. Então, no escritório, muitas vezes a pessoa vai escutar uma conversa e vai perceber quais são os projetos que estejam mais quentes, que estão dando mais visibilidade. No virtual, como você perde um pouco isso, é importante você manter a equipe quase que bombardeada com informações de quais são os objetivos, o que a gente precisa entregar. Talvez aplicar um modelo de OKRs ajude bastante.
E aí sempre ficar acompanhando esse modelo, olhando para os objetivos e os resultados-chave que você quer entregar e fazer a gestão do time a partir daquilo. Aprendizado continuado é chave em qualquer equipe, mas nas equipes virtuais, você ainda precisa disso um pouco mais. Por quê? Porque essa equipe precisa ser gerenciada pelo fluxo de trabalho e não pelo trabalhador específico ali no dia a dia. Então, quanto mais a equipe ganha novos conhecimentos, quanto mais ela estuda sobre tecnologias, sobre o ambiente virtual, sobre ferramentas e novas formas de trabalho, sobre práticas de produtividade, sobre qualquer coisa, essa equipe vai ser mais inovadora, vai conseguir digerir esse ambiente multicultural com um pouco mais de facilidade, e está sempre aberta a novas ideias. Então, é uma equipe que vai conseguir performar mais se ela estiver sempre aprendendo e também aprendendo sobre o que fazer e como atuar dentro do cenário virtual. E conecte as pessoas. Como gestor, líder de uma equipe virtual, você tem que ser a cola dessa equipe. Tem que ser a pessoa que vai pensar na informação e como a informação vai ser passada, vai gerenciar esses fluxos de informação. Então, conectar as pessoas passa a ser uma ponta-chave do líder, né? Você não vai ter ali o espaço de um cafezinho, o espaço de um bebedouro. Então, você vai ter que ser esse espaço. Você vai ter que, nos one-on-ones, pegar as informações, coletar as informações que sejam relevantes e ir passando elas dentro da equipe. Montar momentos virtuais onde a equipe possa se encontrar, se reunir para falar alguma besteira, para falar exatamente sobre o trabalho, para ter uma retrospectiva sobre o trabalho. Então, seja a cola entre as pessoas. Isso aqui foi só uma palhinha. Claro, tem estudos muito mais aprofundados, tem inclusive um estudo que eu fiz sobre as dificuldades de se implementar uma equipe remota, virtual aqui no Brasil. Então, tem muito mais informação pela internet. Vou deixar aqui nas descrições alguns comentários e links relevantes. Obrigado pela atenção, espero que gostem e deem seu feedback. Muito obrigado.